Eu aprendi que o submundo na internet, onde as pessoas são anônimas e não são responsáveis pelo que elas falam, já é responsável por boa parte da formação da opinião nas pessoas na rede. Eu aprendi também que para muita gente não importa se uma informação ela é verdadeira ou é falsa, ela é baseada em fatos ou não, o que importa é se essa informação pode ajudá-la a conquistar uma vitória num debate. Então, ou seja, se a pessoa, na verdade, uma informação vai ser útil não pela veracidade daquela informação em si, pelo valor dado pela veracidade da informação, mas se a informação for útil, pudesse servir como munição numa batalha digital, né? Até porque, para muitas pessoas, né, informação boa é aquela informação que faz com que ela ganhe a batalha. E esse também é outro ponto que eu aprendi na rede. Para muita gente, o processo de diálogo morreu. E o que importa, na verdade, é simplesmente vencer a outra pessoa. Ou seja, a construção coletiva do conhecimento acaba sendo prejudicada dessa forma. Mas eu também aprendi que a educação ela é um dos melhores caminhos para resolver todo esse problema. A educação, quando eu digo, não é a educação formal, não é a educação da polidez, mas é, na verdade, a educação para a mídia, que não é uma educação para censura, coisa e tal, mas é uma educação para que você saiba como produzir informação de forma responsável e divulgá-la, e como absorver informação de forma responsável, trazendo para dentro de si, filtrando, sabendo filtrar o que são bons e maus discursos, discursos que querem enganar e discursos que querem debater e construir, e também evitando que nós nos tornemos atores para a propagação de sofrimento alheio. Eu aprendi também que esse processo educacional ele tem que ser feito desde cedo, né? Presente nas escolas, presente no dia a dia, em instituições, igrejas, sala de aula, mercado, trabalho, né, família, né? Todos são responsáveis nesse processo de construção. Agora, eu também aprendi que enquanto a sociedade estiver ultrapolarizada, enquanto as pessoas que foram excitadas por grupos políticos diferentes, a esquerda e a direita, estiverem cada um no seu polo, achando que estão vivendo uma guerra, né? Não importa você trazer uma checagem de informação, não importa você divulgar a informação que você considere correta, seja você à esquerda, seja você à direita, porque as pessoas elas não vão querer ouvir a outra pessoa, elas não vão querer parar para discutir com outra pessoa a respeito da utilidade ou da veracidade de tal informação. Ela vai simplesmente considerar que é mentira tudo aquilo com a qual ela discorda e verdade tudo aquilo com a qual ela concorda. Então, a gente, para reduzir a quantidade de xingamentos, de ameaças, de violência nas redes sociais, a gente vai ter que reduzir essa polarização violenta da sociedade para que todo mundo possa se enxergar novamente como protagonistas desse diálogo público. Olha, eu gostaria, para quem tem o hábito de me xingar na internet, eu gostaria de dizer que eu sou um cara legal, eu não sou necessariamente essa pessoa que vocês acham que eu sou, não sou nem um traidor da revolução pseudo-esquerdista e também não sou, na verdade, um comunista comedor de criancinhas. Na verdade, a impressão que dá é que muitas pessoas acabam definindo quem sou eu a partir de fragmentos que elas recebem dos debates. O problema é que esses fragmentos não mostram a totalidade, né? E isso pode ser útil não apenas para entender quem sou eu, mas também entender o mundo em volta de vocês. A gente, para poder definir, para poder entender alguém e decidir se essa pessoa ela é digna ou não da nossa atenção, melhor seria se a gente procurasse e pesquisasse informação. Não necessariamente é o que acontece, mas se você for pesquisar informação, eu garanto para vocês que vão perceber que eu sou um cara bem legal. Bem, a atual produção jornalística brasileira, na minha opinião, está num momento de uma encruzilhada, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que a internet veio e transformou para sempre a forma como a gente faz jornalismo, por outro, a internet veio e também fez com que fosse alterado para sempre o modelo de negócio jornalístico.
né? Fazer jornalismo de qualidade, com reportagens, entrevistando muita gente, viajando, checando documentos, entrevistando dezenas de pessoas, né? Apurando custa muito caro, custa dinheiro. Então, para você operar uma atividade jornalística, né, tem um custo. E o problema é que, hoje em dia, o financiamento do jornalismo está mudando, né? O padrão de anúncio e de publicidade ele está se convertendo em outros padrões, né? Ainda não sabe para onde vai, mas o fato é que tem sido veículos de comunicação, muitos têm fechado por conta dessa mudança, né, da publicidade que acaba saindo e indo para Google e Facebook, em detrimento à publicidade tradicional. E também, muitas vezes, por erro de gestão, muitos veículos de comunicação, por problemas de gestão, por não saber gerir corretamente os seus veículos nesse momento de transformação causada pela internet, acabam também naufragando no meio do caminho. Só que, ao mesmo tempo, né, aquilo que a palavra crise, uma das acepções da palavra crise não é problema, mas mudança. Eu acho que esse momento de crise é um momento importantíssimo para a gente poder, é um momento de mudança importante para a gente poder também criar a partir desse processo destrutivo, né? A partir desse processo de alteração e de mudança profunda do jornalismo tradicional, poder criar novas formas. Isso não significa dar as costas para a produção jornalística, porque a reportagem vai sempre continuar sendo o coração do jornalismo, mas é procurar outras formas de organização, outras formas de captação de recursos, outras formas de comunicação com o público, e isso é fundamental. Eu acho que a gente está nesse momento dessa encruzilhada, no momento em que o jornalismo procura formas de se manter e que nós procuramos outras linguagens e outras conexões com o público. Eu acho que a gente tem que perceber quem das redações vocês estão falando, né? Eu acho que se você for pegar entre a base das redações, repórteres, jornalistas, muitas pessoas dessas bases dos grandes veículos, eles pode-se dizer que são de esquerda. Agora, se você for pegar a cúpula de grandes veículos ou mesmo os proprietários desses grandes veículos, muitos deles não são de esquerda, muito pelo contrário. Eu acredito que a resultante desse processo, né, ele é uma resultante que tem que ser levada em consideração essas duas coisas, né? Não só a realidade da base da redação, mas também a chefia da redação e do controle acionário ou proprietário dos veículos de comunicação. Se você for ver isso, você vai perceber que muitos veículos, eles não são à esquerda, né? Eles têm uma gradação, é como se fosse quase, nessa régua ideológica, os veículos, as linhas editoriais se colocam em vários pontos diferentes, né? Isso às vezes não é bem observado, porque quem está à esquerda, bem à esquerda, ou quem está bem à direita, observando para o outro lado, vê e acha que todo mundo é igual. Acha que tudo está à minha direita ou tudo está à minha esquerda. E não é verdade. Há muitas gradações e há muitos posicionamentos nesse meio, né? Eu acho, contudo, que para determinados, se eu tivesse que dividir, eu diria que acho que para determinados temas, como temas econômicos, né, muitas vezes, ou alguns temas políticos que são caros aos proprietários dos veículos de comunicação, a resultante acaba dando para o lado deles, mesmo que eles não precisem censurar ou agir, mas é simplesmente porque é a linha do veículo em detrimento a outros temas, né? É interessante, você vai conversar com jornalistas que têm um posicionamento à esquerda, eles não conseguem colocar aquele posicionamento deles diariamente nos veículos de comunicação, né? Não conseguem fazer com que a sua visão de mundo, a sua matriz de interpretação seja a matriz que esteja sendo colocada lá. É importante que se diga que imparcialidade não existe. A gente tem que buscar, na verdade, ouvir a maior quantidade possível de versões para poder compor uma fotografia da realidade, né? Mas é claro que ao escolher uma pessoa A e não uma pessoa B para você entrevistar, você vai acabar gerando, dando a sua opinião, porque você escolheu A e não B para ser entrevistado, né? Então, só que a busca por maior quantidade possível de versões, né, ela tem que ser feita independentemente de se você é de esquerda ou de direita. É claro que alguma coisa vai vazar, alguma coisa passa para fora, mas a resultante final no Brasil, eu não acho que seja um sistema de mídia
que ele é esquerdista, né? Eu diria que você tem um sistema de mídia entre a centro-esquerda e a centro-direita, com ênfase pouquinho mais para centro-direita do que para centro-esquerda. Nós tivemos nos últimos anos determinados momentos em que ajudaram, que contribuíram por trazer o debate público para a rua. Junho de 2013 é um grande exemplo disso. Junho de 2013 nós tivemos um chamado para que os debates que ocorriam em locais fechados fossem para a rua, né? Inicialmente puxado pela questão do passe livre e da redução da tarifa do preço dos transportes públicos, mas depois da violência que ocorreu em cidades como São Paulo no dia 13 de junho de 2013, né, acabou chamando para as manifestações todo mundo que estava que tinham críticas sociais e que também queriam lutar e defender a liberdade de expressão. E teve vários grupos que foram, mais conservadores, que foram às ruas, né, naquele momento. A imprensa teve um papel fundamental de divulgar aquelas imagens, repercutir, fazer com que as pessoas também se percebessem como possíveis atores desse processo e fossem para as ruas. Depois, do processo de impeachment de Dilma Rousseff, a imprensa, parte da imprensa que era favorável ao impeachment de Dilma Rousseff, acabou divulgando na televisão e outros veículos incessantemente as manifestações, né? Acabou bombando as manifestações de forma com que elas parecessem, elas pudessem, elas tivessem mais gente, e com isso também fortaleceu os movimentos mais à direita que organizaram, que puxaram essas manifestações. Então a imprensa acabou sendo garota propaganda desse processo, também acabou ajudando a ser garota propaganda desse processo, mas também há veículos de imprensa também com um posicionamento à direita, né, principalmente que polarizaram com o governo do PT, se estabeleceram com um pensamento à direita, colocaram dentro das suas fileiras colunistas, articulistas, repórteres com uma matriz de interpretação do mundo mais à direita, que por sua vez acabou também ajudando a pautar sobre esse ponto de vista, sobre essa análise de interpretação do mundo, né, sobre essa matriz, a sociedade de uma maneira geral. Tivemos revistas, tivemos jornais, tivemos sites da imprensa grande tradicional que bombaram isso, né, como, por exemplo, a própria revista Veja durante um bom tempo, entre outras que tiveram um papel relevante que depois acabou se espalhando por outros veículos menores, né? Mas digamos que e aí, nesse ponto, para entender essa segunda parte, tem que entender o processo de impeachment e o processo de polarização com o governo do PT. Eu acho que tem um pouco das duas coisas ao mesmo tempo e de nenhuma delas, né? Primeiro que eu não acho que é só os pensadores de direita e de esquerda, um grupo acha isso e outro grupo acha aquilo. Eu acho que é mais complexo do que isso, e até porque tem pensadores à esquerda que acreditam que a internet ela mais revoluciona e contribui com a democracia, né, do que o contrário. Eu acho só que é o seguinte, você tem um pouco dessas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se por um lado o advento e o desenvolvimento, a popularização da internet possibilitou com que pessoas que moram de forma distante se conectassem imediatamente, que fosse construída uma massa crítica de forma imediata sobre determinados temas, em que informação corresse livremente, formando cabeças, né, fazendo as pessoas pensarem, né, unindo as pessoas, ajudando a catalisar processos muitas vezes revolucionários, como foi a Primavera Árabe, por exemplo, o Occupy, o M15 na Espanha e tantos outros movimentos, né, ou mesmo junho de 2013 no Brasil. Então, ou seja, tem uma coisa positiva, né, que ajuda na democracia, ajuda a aproximar as pessoas da democracia, e se não cria uma democracia direta, por outro lado, contribui muito que as pessoas possam interferir mais diretamente nos destinos da sua polis, não necessariamente passando pelo seu representante político. Porém, ao mesmo tempo, o uso, na verdade,
o uso equivocado, o uso distorcido de ferramentas da internet tem contribuído para dilapidar a democracia, e esse ponto é claro, tipo, é a mesma coisa, a internet ela não é positiva nem negativa, a internet é uma plataforma, né? É por isso que eu estou falando que tem um pouco dos dois e nenhum dos dois ao mesmo tempo. A internet é uma plataforma. Na internet se vive, se interage, tem-se uma vida lá dentro, né? O uso que você vai fazer dela é que é a questão. Há a possibilidade de fazer usos positivos e negativos. E nessa questão do uso negativo, em redes sociais, há a tentativa de manipular o debate público, utilizando redes sociais, utilizando o anonimato na internet, que apesar de ser muito útil em muitos lugares do mundo onde a democracia ela é inexistente, né, no Brasil ela acaba causando danos, tanto é que é proibido pelo artigo 5º da Constituição Brasileira, a liberdade de expressão, né, há uma liberdade de expressão, mas é vedado o anonimato. O que acontece é que muitas dessas ferramentas em redes sociais acabam sendo utilizadas para ferir, para machucar, para distorcer o debate público, para manipular resultado de eleição e por aí vai. Isso é um complicador e isso tem que ser combatido. Determinadas redes sociais, também pressionadas pela população, pressionadas pela sociedade, têm mudado isso, têm dificultado esses processos e outras não, né? Então eu acho que, na verdade, a grande discussão é o que nós fazemos da internet é o que a internet causa para a nossa democracia. Eu vou considerar como jornalista ativista um jornalismo que ele abraça um tema, né, ou uma causa, mas ele faz jornalismo, ele vai ouvir diferentes pontos de vista, ele não vai distorcer a informação, ele vai captar a informação, ele vai investigar, ele vai checar com o outro lado antes de ser crítico nesse sentido, porque caso contrário não é jornalismo. Você não precisa ter diploma para ser jornalista, eu não acho que o diploma é necessário, mas você precisa ter ética, né? Então o que acontece? Existe uma questão de checagem, tudo isso que precisa ser feita do outro lado. Considerando isso, eu acho que uma parte do jornalismo, desse jornalismo que tem uma causa, ele acaba servindo para abastecer e para irrigar apenas a bolha em que ele está inserido, a bolha que lhe pertence. Outra parte acaba conseguindo vencer isso ao se conectar com outros grupos sociais, ao se conectar com outras plataformas, com plataformas tradicionais de mídia, com grupos políticos, com outros contatos que eles fazem offline, de forma a fazer com que aquela informação flua para fora. Há possibilidade, há muita gente que só se comunica intragrupo e tem gente que se comunica extragrupo. Agora, tem gente que só quer se comunicar dentro do seu grupo, né? Quer pegar sua bolha e se tornar relevante dentro daquela bolha de informação. E tem gente que deseja ampliar isso. Tem as duas coisas acontecem, lembrando que falar para sua própria bolha é mais barato e é mais fácil. Eu não vejo problema de determinados blogueiros, colunistas, estarem alinhados a um partido político A ou B, de esquerda ou de direita. Apesar das críticas que sempre fazem a mim com relação a isso, eu sou uma pessoa de esquerda, não estou alinhada a um partido político. E se as pessoas não estivessem presas nas suas bolhas, né, vendo só apenas parte da informação, veria que eu sou xingado pelos seguidores daquelas pessoas que eles acham que eu defendo, né? Então, eu não vejo problema nenhum as pessoas serem ligadas a partidos políticos, até porque partidos políticos são agremiações com o objetivo de defender determinado posicionamento frente à sociedade, determinado projeto de país. Eu acho isso muito tranquilo, desde que as pessoas sejam transparentes com relação a isso. Há muita gente boa, a esquerda e a direita, conectada com grupos. Eu acho que se a pessoa é transparente com relação a isso, não tem problema nenhum. Se é transparente e se segue a ética jornalística, né? Se no caso contrário, a pessoa não é jornalista. Para ser jornalista não é simplesmente comunicar a informação, mas é seguir a ética jornalística, evitando que você cause mal às pessoas.
Eu não vejo problema nenhum se houver, transparência, ou seja, se as pessoas que recebem recursos deixarem claro que estão recebendo recursos, e 2, se os veículos de comunicação que estão recebendo esses recursos para ajudar a fazer suas coberturas e tudo isso mais, tiverem claramente políticas internas que não deixem isso influenciar na tomada de decisões. Né? O problema não é ser uma fundação ou não, porque esse problema também se manifesta na publicidade, quando vende-se anúncio ou em outras formas de patrocínio, né? Quando você tem alguém, o doador, o patrocinador, o anunciante, que tenta amarrar as pessoas do veículo de comunicação, fazendo com que eles ajam de acordo com o que eles querem ou ameaçando tirar o dinheiro se esse veículo de comunicação acabar atacando um posicionamento que para eles é muito caro. Então, nesse sentido, eu acho que é o problema. Se você tiver uma política clara com relação a isso, não vejo problema algum, não vejo nenhuma questão. Nós mesmos, eu coordeno a Repórter Brasil, né? E a Repórter Brasil, ela aliás, só coordeno a Repórter Brasil, porque considerando tudo, eu fiquei sabendo que eu sou dono da agência pública, simplesmente porque eu fui conselheiro informal, não remunerado durante um tempo, sem me reunir uma vez por ano. Fiquei sabendo que eu sou dono do Nexo, fiquei sabendo que eu sou dono do Aos Fatos, fiquei sabendo que eu sou dono da Lupa, fiquei sabendo que eu sou sócio da Folha de São Paulo também. E o problema é que eu até adoraria ser dono, sócio de tudo isso aí, ia ter uma grande holding de jornalismo, né? Seria um novo Chateaubriand, mas infelizmente não, eu sou só o diretor da Repórter Brasil. E na Repórter a gente tem vários acordos com fundações estrangeiras, norte-americanas, europeias, de outros países, também brasileiras, com o Sistema das Nações Unidas. É só olhar na nossa página, tá tudo lá. Eu só acho, na verdade, que o debate público ele tem que ser feito em cima de conteúdos, de mensagens, né? Então, eu só acho muito, na verdade, a palavra não é bobo, mas eu acho muitas vezes criminoso que as pessoas queiram imputar por A ou por B ou por C, estarem recebendo dinheiro de grupos A, B ou C para desenvolver determinadas atividades, sejam esses grupos à direita ou à esquerda, falar com que a cobertura toda de determinado veículo de comunicação, ela está contaminada. Eu acredito que a transparência é importante. Se há uma transparência com relação a isso e se há independência com relação ao financiador, é ótimo. O problema é quando você recebe, quando você se vende para esses processos, né? Você se vende para alguém anônimo, né? Ou para um grupo desconhecido, né? Ou a um repasse desconhecido de recursos. Quando é tudo feito às claras, o financiamento, né? E quando as pessoas deixam clara a sua independência, eu acho que não há problema algum. Eu não saberia dizer o que os meus colegas deveriam fazer, né? Eu acho que seria um tanto quanto arrogante da minha parte se eu falasse isso. Contudo, se eu tivesse de dizer o que eu poderia fazer, o que eu deveria aprender, eu deveria aprender uma forma de acelerar o combate ao meu machismo, né? Eu acredito que nós jornalistas homens, estamos inseridos no tecido social, nós estamos à parte dele e nós reproduzimos os mesmos modelos, né? Eu acho que não apenas no trato, no dia a dia com mulheres, na hora de fazer reportagem, na hora de entrevistar pessoas, entrevistar fontes, junto a outros colegas. Então, eu acredito que aprender a reduzir o nosso machismo, né, ele poderia ser uma boa conquista. Eu acredito que o leitor médio de jornal no Brasil, talvez ele não saiba que o mundo à volta dele é maior do que a bolha em que ele está inserido. E aí a bolha da família, a bolha da igreja, a bolha do trabalho, né, ou a bolha das redes sociais. As pessoas são muito mais do que o mundo é muito mais do que aquilo que as pessoas conseguem ver por conta dos algoritmos das redes sociais ou por conta da limitação das redes offline.
Se as pessoas souberem disso, souberem que aquilo, a parte visível do mundo deles, é apenas um reflexo do restante do mundo, né? Eu acredito que elas serão mais capazes serão mais tolerantes, perceberão que a opinião dela não é a opinião absoluta que é tocada na sociedade, mas ela é um fragmento, como várias outras opiniões, e terá tolerância e terá paciência e talvez até conseguir desenvolver empatia com outras pessoas, né? E assim a gente vai ter um debate público mais saudável. Eu não saberia dizer se a direita sabe usar melhor. O que dá para a gente poder imaginar ou conjecturar é que, como a gente viveu uma ditadura de direita, na sequência a rua e as instituições elas foram ocupadas por grupos mais à esquerda, né? Então a rua ela estava ocupada por movimentos sociais mais à esquerda do que aqueles que ocuparam as ruas na época do início da ditadura militar, por exemplo. Então a esquerda ela desenvolveu boa parte das suas redes de conexão, das suas relações sociais através desse contato, através do contato da rua, através do contato tete a tete. E depois, ao atingir o poder, ela também achava que poderia ter uma comunicação de cima para baixo, né? E, na verdade, é uma grande bobagem, uma grande besteira, tanto é que no processo de organização da direita, a direita vai se organizando, vai se identificando via redes sociais. Foi fundamental para essa organização as redes sociais, porque ela viu que os grupos viram que não estavam sozinhos, foram se conectando, e também pessoas e grupos que influenciaram também a direita acabaram utilizando-se da internet, porque os canais institucionais tradicionais eles já estavam ocupados, né? Os canais de a rua ou outros canais já estavam ocupados pela esquerda. Quando eu digo institucionais, não é governamentais, eu estou falando de sociedade civil, havia outros canais que estavam ocupados pela esquerda. A direita acabou se utilizando da rede como forma de organização, de chegar a público. Agora, não só a rede também. Vamos lembrar que as igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais, elas, dada a presença insuficiente do Estado brasileiro em determinados lugares para garantir dignidade para a população, ela acabou articulando grupos, a classe média baixa, a classe baixa, determinados bairros, determinadas periferias, e garantindo a eles uma rede de contatos e de trocas que o Estado não oferecia, né? Então, tanto essa insurgência via redes sociais que conectou e formou e discutiu e criou massa crítica para a direita de um lado, quanto via determinadas igrejas evangélicas neopentecostais, nós temos também esse panorama de formação. A esquerda, ela está nas redes sociais, ela ocupa as redes sociais, ela fez campanhas via redes sociais. Mas como ela tinha um espaço público para ela, digamos assim, porque é onde ela ocupou pós-ditadura, talvez ela não tenha sido tão necessária às redes sociais e à internet como foi para a direita. Eu discordo da declaração porque ele está pensando essa declaração do ponto de vista muito pragmático da disputa eleitoral, do fato de que de alguns temas identitários não conectarem-se com a população que não está engajada ou que não está organizada na sociedade civil ou em movimentos, em coletivos. Mas essa questão é uma questão, na verdade, do discurso e da narrativa que é utilizado para mobilizar as pessoas. A questão anterior essas questões que são chamadas identitárias, né, elas não são úteis elas não são importantes, né, para a sociedade. Eu não vejo nenhuma hipótese de haver um projeto de país de esquerda que não seja construído sobre essas bases. Sobre a base de respeito às mulheres, de respeito às comunidades tradicionais, que combata o racismo e que coloque o protagonismo das pessoas negras numa sociedade que a maioria da população é não branca, das questões da LGBT também, que tem muito a ver com a violência em minorias. Ou seja, não é que a sociedade, não é que a pauta social da esquerda, o projeto de esquerda vai se resumir a eles, mas eles têm que ser os protagonistas dessa construção também.
Só que não significa que essa construção vai ser feita apenas nesses temas, não, de maneira alguma. Por exemplo, a exploração, o tema do trabalho, a dignidade do trabalhador, a educação, saúde, todas essas questões, elas também transpassam essas outras questões. Os atores, os protagonistas da construção de um projeto de esquerda novo vão ter que incluir todas essas pessoas. Até agora, eles foram, digamos, tratados de forma coadjuvante por aqueles que se dizem de esquerda e chegaram ao poder. Não estou dizendo que esses grupos à esquerda que chegam ao poder não garantiram direitos sociais, garantiram direitos sociais, ou não trouxeram estabilidade econômica, que também, por sua vez, garante a melhoria da qualidade de vida da população. Mas quem é que constrói isso? É bem diferente. O Congresso Nacional Brasileiro é um dos que menos tem representatividade feminina no mundo inteiro. Se você vai pegar a imagem de entrega do projeto da reforma da Previdência pelo presidente Jair Bolsonaro para o Congresso Nacional, é basicamente uma foto composta de homens, né? Eu estou querendo dizer que homens não são capazes de entender as necessidades de mulheres? Não, não são, totalmente não são. Não precisa você falar em nome delas, elas podem falar e elas podem construir. O ponto é o seguinte, eu acho que é um erro achar que qualquer projeto de país se fia apenas nas pautas identitárias ou não identitárias. Não, as pautas identitárias, elas entram como essas discussões identitárias, os grupos identitários entram de forma transversal na constituição do projeto como um todo. É impossível discutir, quando você fala de questão de exploração do trabalho, a exploração do trabalho é super mais violenta, por exemplo, com empregadas trabalhadoras domésticas, mulheres negras e pobres. Isso não é à toa, né? Da mesma forma como você está falando de outros grupos também vulnerabilizados, nós estamos falando de violência urbana. Violência urbana, os principais vítimas são jovens negros, tanto é que a taxa de mortalidade deles é muito maior do que qualquer outra faixa da população. Construir um novo Brasil e não considerar isso é não construir um novo Brasil. E aí a gente vai continuar repetindo os mesmos erros do passado. Assim como é um país que simplesmente um governo como o governo do PT, no segundo governo do PT, que chegou, bateu o pé e falou, vamos construir Belo Monte, mesmo que Belo Monte seja um crime contra a humanidade. Não só por conta de todo o impacto nas comunidades que moravam lá, mas por conta também do impacto ambiental na fauna, na flora e no impacto nas futuras gerações. Infelizmente, e por isso, na verdade, eu discordo dessa colocação. Eu compreendo essa colocação, mas eu discordo totalmente. Essa questão não é uma questão discutível. Ou eles vão ser protagonistas do processo, colocando as necessidades deles como parte principal desse projeto, ou a gente não tem um novo projeto de esquerda. A gente vai ficar derrapando num pseudo projeto de esquerda, como aconteceu até agora. Acho que quem enriquece o debate público no Brasil é quem aceita ouvir o contraditório, aceita ouvir o outro lado, aceita ouvir a diferença, é quem é aquela pessoa que não se satisfaz com informações com as quais ela concorda, mas ela vai atrás de informações das quais ela discorda, formando assim uma visão mais complexa das coisas e menos infantil. Emburrece o nosso debate, por outro lado, as pessoas que querem fazer crer que quem pensa diferente é o mal encarnado, ou quem pensa diferente merece ser destruído, né? Porque com isso você não apenas anula o debate, mas você também anula a sociedade. Eu acho que a direita pode aprender com a esquerda. Eu sei que essa resposta é uma questão muito geral, assim, e, bem, pedindo desculpa pela generalização, eu acredito que um pouco de solidariedade e fraternidade pode ser bastante útil. Eu acho que a esquerda poderia aprender também, pedindo desculpa pela generalização, mas poderia aprender também com um pouco de objetividade e racionalidade, porque é importante guiar-se pela solidariedade e pela fraternidade, mas não apenas.
Para derrubar o muro que separa esquerda e direita, numa sociedade ultrapolarizada como a nossa, em que as pessoas não conseguem nem observar o outro grupo como seres humanos que têm o mesmo direito que elas, a melhor forma é ter muita paciência e promover o diálogo e promover a abertura do diálogo. Não há uma outra forma. A gente tem que abaixar a polarização, a gente tem que fazer com que as pessoas saiam desse ambiente de guerra, a gente tem que fazer com que, para isso, ter paciência e tentar fazer com que as próprias lideranças, a esquerda e a direita, trabalhem para reduzir a polarização. Reduzir a ultrapolarização não é as pessoas convergirem para o centro, entoarem fogueiras, beberem juntos, serem simpáticas umas com as outras. Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer só parar de desumanizar o outro e parar de atacar o outro pedindo a sua destruição, né? Então, a crítica é bem-vinda. As pessoas não podem confundir crítica com querer a destruição da outra. Você pode criticar e você deve criticar opiniões, argumentos, e as pessoas têm que aprender a ouvir críticas às opiniões dela. Uma coisa é ouvir críticas, a outra é querer a destruição da pessoa e a aniquilação da pessoa. Então, a gente está nesse momento em que a crítica é confundida com a aniquilação. Então, se você critica, a pessoa acha que você está querendo aniquilar. E às vezes ela não consegue nem perceber que um pedido dela para que outra pessoa morra já extrapolou qualquer crítica saudável, porque ela está numa situação ultrapolarizada, ela está vendo o outro como inimigo. Então, temos que ter paciência, temos que atuar, promover o diálogo para fazer com que essas pessoas não se vejam umas às outras como inimigas. É claro que, como eu comentei no começo, é papel das lideranças sociais, políticas e econômicas fazerem isso. O problema é que, ao que tudo indica, neste momento, as lideranças sociais, políticas e econômicas não querem fazer isso. Então, vai ter que ser a sociedade, de uma forma mais devagar do que necessário, mas que vai ter que promover esse diálogo.